Bom, hoje o nosso assunto é campos magnéticos intensos. Então, a pergunta que nós vamos tentar responder é o que aconteceria com diversas regiões desse diagrama de fases da QCD, quais regiões? Aquelas que a gente sabe estudar, se a matéria de hadrons ou de quarks estivesse sujeita a campos magnéticos intensos. Então, nós gostaríamos de estudar e entender pelo menos duas situações. A primeira, em altas densidades e baixas temperaturas, onde estão as estrelas de nêutrons. Por quê? Porque se conhecem objetos compactos que têm campos magnéticos na sua superfície que são até 3 ordens de magnitude maiores do que os campos magnéticos usuais, né, das estrelas de nêutrons usuais. E a baixas densidades e altas temperaturas, onde se dão as colisões de íons pesados, e a gente já vai ver por quê. E nessa situação, se aquele critical endpoint de fato existe, como será que ele muda sob a influência de campos magnéticos fortes? Percebam que é uma pergunta um tanto quanto capciosa, né? A gente não sabe se o CEP existe de fato, né? Então, acredita-se que sim, porque é o único jeito de compatibilizar aquela situação em que a gente tem um crossover com uma situação em que a gente tem um modelo efetivo que dá uma transição de fase de primeira ordem. E onde ele fica é uma coisa que depende bastante de modelo, né? Então, quanto isso muda se esses modelos que a gente escolher estiverem sujeitos a campos magnéticos intensos? Então, vou começar falando aqui de colisões de íons pesados. Então, eu escolhi aqui algumas situações, né, alguns estudos que foram feitos e que ainda estão sendo feitos nesses grandes colisões. Então, vou começar falando do AGS, que operou de 86 a 2000 no Brookhaven National Laboratory e colidia ouro com ouro em energias de 2,6 a 4,3 gigaelectronvolts. Depois teve o SPS, mais ou menos na mesma época, operou até 2003, no CERN, colidia chumbo, com energias que eram pelo menos o dobro das energias do BNL. Depois o BNL começou a operar com o RHIC, que é o Relativistic Heavy Ion Collider, em 2000. De novo, né, BNL colidindo ouro com temperaturas muito maiores, 200 GeV. E o LHC entrou em operação em 2009, né, teve uma entrada em operação meio... uma história meio tenebrosa, assim, né, todo mundo naquela grande expectativa e de repente teve um acidente e ele foi desligado por um tempo até retomar no CERN. E o LHC colide as maiores colisões são chumbo com chumbo a 5,5 TeV. Muito bem. Quais são os tipos de colisão que são conhecidas como heavy ion collisions, né? Ou colisões de íons, né? Então, no LHC existem pelo menos 3 tipos de colisão, né? Pelo menos não, existem 3 tipos de colisão. A primeira delas é próton com próton. Então, qual é a ideia dessa colisão? Concentrar tanta energia quanto possível num volume muito pequeno. E o objetivo é produzir partículas com a maior massa possível, né? Então, concentra toda a energia num volume pequenininho e é assim que o bóson de Higgs foi detectado. Depois tem as partículas, a colisão de chumbo com chumbo, e nesse caso a ideia é produzir também novas partículas, mas também entender como aquelas que são conhecidas, nesse caso o chumbo, né, que estão entrando aí na colisão, quais as propriedades que esses caras têm. Isso é feito por meio de um estudo de fluidodinâmica, porque esses núcleos se comportam quando estão acelerados a altas velocidades, eles se comportam como um fluido de pouca viscosidade, né? Claro que da mesma forma que o modelo da gota líquida não era o núcleo descrito pelo modelo da gota líquida não era uma gota líquida, isso aqui, esse fluido, não é um fluido na concepção que vocês estão acostumados a pensar, né, de gás e líquido, mas as características físicas são características muito parecidas com as características de fluidos. Bom, por fim, existem as colisões de uma partícula pequena, o próton, por exemplo, com um núcleo mais massivo, o próton-chumbo. E aí, o objetivo é obter informação da distribuição partônica dentro do chumbo. Então, quem são os partons? Os partons são os quarks e os gluons, e o que se quer encontrar é informação
sobre essa distribuição que existe ali dentro. É claro que se a gente comparar essas duas últimas colisões, chumbo com chumbo e próton com chumbo, a gente também consegue identificar quais são os efeitos da densidade, né? Chumbo com chumbo são a colisão entre duas partículas mais densas, né? E próton com chumbo, só uma delas é densa. Então, esses efeitos aí podem ser comparados. Eu vou interromper isso aqui um pouquinho e vou colocar um vídeo. Vou aumentar aqui um pouquinho. Do Rick, que descreve essas... Physicists at the Relativistic Heavy Ion Collider, RHIC, announced the discovery of a perfect liquid of quarks and gluons. Since then, scientists have been taking a closer look at this hot soup. One group has been looking back in time to the earliest point in the collisions to measure the temperature by looking at the color of light emitted. In 2000... Duas palavras, perfect fluid, né, e uma hot soup. Então, é a ideia aí da fluidodinâmica. 5. Physicists at the Relativistic Heavy Ion Collider, Voltando, faz mal. announced the discovery of a perfect liquid of quarks and gluons. Perfect liquid. Since then, scientists have been taking a closer look at this hot soup. One group has been looking back in time to the earliest point in the collisions to measure the temperature by looking at the color of light emitted. Think of looking at a glowing iron rod. As the temperature gets hotter, the glow moves from red to yellow and then white. At RHIC, measurements beyond the visible spectrum reveal that the temperature reaches 4 trillion degrees. Hot enough to free quarks and gluons from their individual protons and neutrons. Another group of scientists has been investigating a separation of charges observed at RHIC. Because the colliding ions are themselves moving charges, they induce a magnetic field. This magnetic field and vortices formed within the quark-gluon matter lead positively charged quarks to move preferentially in one direction and negative ones in the other due to the existence of different symmetry properties within these vortices. This asymmetry at RHIC may help scientists understand a similar violation of symmetry in the early universe that resulted in the predominance of matter over antimatter in our world. Muito bem. Retomando. Então, falando de novo sobre a motivação, né? Então, aqui temos os magnetares e aqui as colisões de íons pesados. Nos magnetares, esse campo magnético, esse campo magnético pode ser dado em unidades de B ou de H, né? Como lá a gente vê lá em eletromagnetismo, ou em E vezes B. Então, se essa unidade for E vezes B, nos magnetares isso é da ordem de meio vezes a massa do π ao quadrado, então estamos em unidade ou de MeV ao quadrado ou de GeV ao quadrado, onde a massa do π ao quadrado é 3,5 vezes 10 a 18 Gauss. Quando a gente tem essas colisões de íons pesados não centrais, certo? Esse campo magnético varia de 5 a 15 vezes a massa do π ao quadrado. E no universo primordial, da ordem de 30 vezes a massa do π ao quadrado. Bom, para a gente fazer essas conversões, a gente tem que tomar cuidado, porque mais de uma conversão é possível, né? Então, eu vou dizer aqui qual é a conversão que eu uso, que em unidades naturais, esse E vezes B vale 1 GeV ao quadrado, onde o B vale 1,69 vezes 10 a 20 Gauss. Existem outras conversões na literatura, né? Então, a gente pode usar Heaviside-Lorentz, pode usar gaussianos e pode usar unidades naturais, e elas levam a diferentes conversões. Então, sempre que a gente tiver um trabalho que lida com conversões de unidades, claro, quando eu falo em tantos Gauss, é tantos Gauss, ponto final. Mas se eu estiver obtendo isso a partir de uma conversão de unidades, a gente tem que ser cuidadoso e ver como é que isso é feito, em detalhes. Bom, então aqui eu respondo uma parte da pergunta que eu fiz lá atrás, né? Se eu tiver aqui um modelo, por exemplo, do Nambu-Journal-Lazini, eu já mostrei um gráfico parecido a esse na aula passada. Então, tenho aqui esse negócio aqui saiu ruim, isso aqui é um μ, é o potencial químico, né?
Então, eu tenho aqui o potencial químico dos quarks, que é sempre 1/3 do potencial químico bariônico. Então, lá, se não me engano, eu mostrava isso até 1200, 1000 e pouco, aqui está até 320 por causa dessa mudança de escala. Muito bem, se a gente olhar para esse gráfico, a gente vê aqui, ó, essa curvinha em vermelho é obtida para o campo magnético 10 a 17 Gauss. 10 a 17 Gauss é o limite que a gente tem para começar a identificar os campos magnéticos, o que significa que se eu tiver uma matéria desmagnetizada, o que eu obtenho é exatamente o mesmo resultado. É só a partir dos 10 a 17 Gauss que as equações de estado nucleares são de fato sensíveis ao campo magnético. Então, em outras palavras, se eu fizer uma conta para uma equação de estado qualquer, matéria usual, eu tenho lá uma determinada informação para a densidade de energia, pressão e assim por diante. Se eu colocar campos magnéticos da ordem de 10 a 15 Gauss, por exemplo, eu simplesmente não percebo nada na equação de estado. E se eu fizer gráficos, ele vai ser absolutamente idêntico. 10 a 16 a mesma coisa, 10 a 17 a mesma coisa, está no linear. A partir de 10 a 17 é que os meus resultados passam a sentir os efeitos do campo magnético. Então, se a gente olhar aqui para esse gráfico, tem 10 a 17 a vermelhinha, então está aqui essa transição de primeira ordem, aqui esse ponto de segunda ordem e depois o que vai aqui em direção ao crossover. 10 a 19 Gauss, percebam que a diferença é muito pequena. Então, a gente esse modelo, né, é muito pouco sensível a essa diferença do campo magnético. Agora, quando a gente aumenta isso para 4,5, 4,3 vezes 10 a 19, já tem um pulo, né? Então, esse pulo vai em que direção? Ele diminui o potencial químico, mas ele aumenta a temperatura da transição. E se a gente passar para 10 a 20 Gauss, aí acontece um comportamento inesperado, né? Em vez de a gente continuar tendo esse caminho da diminuição, ele pula lá para trás, né? Então, isso é uma característica do modelo de Nambu, que tem aí suscetibilidades diferentes. Isso aqui é feito com SU3, né? Então, em SU3 tem os quarks UD e tem o quark S, que colabora com esse quadro aí um pouco mais complicado. Mas a ideia aqui é mostrar que o campo magnético influencia o diagrama de fases e influencia um bocado o ponto onde estaria esse critical endpoint. Vamos mostrar agora como é que se faz um cálculo da gente encontrar fração de partículas resultantes numa colisão que se dê com colisões de íons pesados, né? Então aqui, por exemplo, foi usado um modelo que tem um gás livre de bárions e mesons, nos quais foram incluídas 54 partículas, 18 bárions, 18 antibárions e 18 mesons. E aí um campo magnético externo foi aplicado nessa densidade lagrangiana, de onde saiu, então eram partículas não interagentes, certo? E aí a gente teve equação de estado para essas partículas. Muito bem. Essa aqui é a conversão que foi usada, H cortado é igual a, nesse caso, Heaviside-Lorentz units, então H cortado é igual a C igual a 1, epsilon 0, μ0 é 1, e o E é raiz de 4π sobre 137. Então, e aí foi utilizado esse calibre, né? Então, esse calibre, na verdade, me diz o quê? Me diz que eu tenho um campo magnético numa diferencial preferencial, direção preferencial, que eu vou chamar de Z, por exemplo, aqui E3, de tal forma que o campo AMI, ele vai ter um A0 igual a 0, e o vetor A vai ser dado por essa constante aqui, aqui é o A1, A2 e A3. Pronto, e aqui tem as explicações, aqui tem as definições, né? Se a gente fizer essa continha, isso aqui é o que a gente obtém, e esse dmi é o delmi menos, percebam que aqui, o que normalmente é o I, gama mi, delmi, né? Tem entre esse termo aqui, ó, isso aqui depende da carga e do campo magnético que estão envolvidos aqui no sistema. Então, é uma conta um pouquinho mais complicada, mais factível, e o que a gente obtém é o seguinte, isso aqui são os resultados das frações de partículas detectadas aqui no STAR, numa colisão ouro-ouro, de 0 a 5% de centralidade, com essa energia por nucleon, 200 GeV nucleon. Muito bem, então eu tenho aqui a razão, são sempre razões que são obtidas, então π1 menos sobre π1 mais, K menos, K mais, próton, antipróton, próton, K menos, π menos, antipróton, π menos e assim por diante. Bom, temos aqui os resultados, e o que a gente vê é que se a gente colocar campo magnético e fizer as contas,
o resultado que dá o menor, o que quadrado mais próximo de 1, então o resultado que mais se aproxima dos resultados experimentais, é quando o campo magnético é 3 vezes 10 a 19 Gauss, ou nessa conversão é 9 vezes a massa do π ao quadrado, né? Eu disse lá atrás que essas colisões vão de 5 a 15, 3 a 15 massa do π ao quadrado, isso aqui é 9 vezes a massa do π ao quadrado. É isso. E os magnetários, né? Então, primeiro vamos discutir um pouquinho quem eles são. Então, uma estrela de nêutrons normal, ela tem aí uma massa enorme, da ordem de 2 vezes a massa, de 1,5 a 2 vezes a massa solar, então é 1,5 vezes 10 a 30 quilos. Tem um raio de 10 quilômetros, então tudo concentrado, o que dá uma densidade gigante, né? 10 a 18 quilos por litro, se a gente pensar nessas unidades, né? Então é uma coisa absurda. E as principais manifestações dessas estrelas são por meio de pulsares, foi assim que a Jocelyn Bell identificou a primeira estrela de nêutrons. Esses pulsares são mantidos pela energia de rotação, e já 1900 deles já foram observados. Tem um catálogo aí que a gente pode olhar, depois eu deixo na descrição do vídeo o catálogo, onde é que a gente tem essa informação. E tem os raios, as binárias, né, que giram uma ao redor da outra, e elas são mantidas pela energia gravitacional, e o período desses sistemas binários, né, das estrelas de nêutrons nesses sistemas binários é da ordem, pode variar de 0,015 até 1000 segundos. Bom, em 2017 foi lançado esse NICER, que é Neutron Star Interior Composition Explorer, e os primeiros resultados já estão chegando aqui no mundo, né, aqui na nossa Terra. E a ideia é ter informações suficientes para se determinar de fato do que são feitas essas estrelas de nêutrons e esses magnetários. E em 2030 será lançado o Athena, que é esse Advanced Telescope for High Energy Astrophysics, que deve ainda trazer mais informações e mais vínculos para as equações de estado. Bom, os tais dos magnetários não cabem em nenhuma dessas duas categorias que eu mencionei. Eles são normalmente estrelas isoladas, e a fonte, principal fonte que mantém esse cara lá vivo é justamente o campo magnético. Por enquanto foram observadas 2 classes de magnetários, e vejam que a quantidade deles é muito pequena, né? Quando eu olhei isso aqui era 29, pode ser que tenha mais 1 ou 2, são poucos. Aqui está o link para o catálogo dos magnetários. Então existem os tais dos repetidores de raios gama soft, que são, na verdade, umas fontes de raio-x transiente. O primeiro deles foi observado em 1979. Por enquanto, 11 foram confirmados. E tem essas fontes anômalas de raio-x, ou pulsares anômalos. O primeiro deles foi identificado em 1990. Eles são persistentes e não tem companheira, né? Então, diferentemente desse assunto que eu já abordei aqui, que está muito na moda, que é um sistema binário que se funde, então 2 estrelas orbitando ao redor umas das outras que vão se fundir, e durante essa fusão a gente obtém informação do tipo ondas gravitacionais. Esses caras aqui parecem estar isolados aí pelo universo, mas não se sabe, pode ser que existam sistemas binários compostos por magnetários também. Bom, qual é a diferença da superfície deles? Aqui é um magnetar, né, que foi... aqui é um pulsar, que foi uma figura aí que foi trazida para a gente pelo Chandra Zecker, do pulsar que tem na nebulosa do Caranguejo. E o campo magnético inferido dele, esse campo magnético depende do período de rotação, então tem uma coisa que se chama P.P, a razão P.P, então quanto a rotação, a derivada da rotação dividido pela a fração da derivada da rotação com a rotação, multiplicada ali por umas constantes, isso dá uma ideia do campo magnético na superfície do pulsar. E aqui tem um magnetar, quem desenhou isso aqui foi... Eu peguei uma figura aí que eu achei que tinha cara de magnetar, então é só a minha imaginação. Mas enfim, o que eu disse lá atrás é que as equações de estado só são sensíveis a campos magnéticos além de 10 a 17. E esses caras têm campos magnéticos mais baixos. Então isso aqui é desmagnetizado. Mas esse aqui, como é que a gente faz a conta para poder separar os efeitos que vêm de um magnetar
dos efeitos que vêm de uma estrela de nêutrons normal, se esse campo magnético não vai alterar a nossa equação de estado. Bom, esse é o campo magnético na superfície, mas o teorema do virial nos diz que quando eu aumento a densidade, eu também posso aumentar esse campo magnético um bocado. Na verdade, eu posso aumentar isso até 3 e pouco ordens de magnitude, né? Então, ele pode chegar a 10 a 18, 3,5 vezes 10 a 18 Gauss lá no seu interior. Então, é assim que a gente faz parte da conta, para tentar entender as diferenças entre eles. Existem várias sutilezas nessa conta que, lá no final do curso, se a gente tiver tempo de voltar a discutir magnetários, eu vou discutir com vocês. Por enquanto, eu vou deixar as sutilezas e as coisas mais complicadas de lado e vou só mostrar alguns resultados. Então, o que a gente vê, ó, aqui tem 4 equações de estado. As duas de baixo são obtidas com híperons, também dentro da equação de estado, e as duas de cima só com nucleons. Eu já falei aqui que os híperons deixam a equação de estado mais suave, portanto, as massas são mais baixas, né? Então, com o campo magnético da ordem de 10 a 17 e da ordem de 3,1 vezes 10 a 18 Gauss, que é o que o teorema do virial diz que a gente consegue encontrar lá dentro do campo magnético. Vocês vejam que o campo magnético deixa a equação de estado mais dura, no sentido de que a massa máxima fica maior. E aqui fica fácil acomodar massas máximas além de 2, né? Também foi escolhida uma parametrização adequada que jogasse essas massas máximas lá para cima. Mas o que eu quero mostrar aqui é que o campo magnético, de fato, endurece a equação de estado, né? Então, esse comparado com esse, o azulzinho comparado com o verde. E o que acontece com a produção de partículas lá dentro dessas estrelas, né? Então, isso aqui é uma situação normal, matéria desmagnetizada, ou 10 a 17 Gauss, para uma determinada parametrização. Esse resultado ainda depende de uma constante de acoplamento meson com híperon, então tem também incertezas nesse resultado. Mas o que eu quero mostrar aqui hoje é que eu tenho aqui, ó, cuidado que isso aqui tem escala logarítmica, né? Então isso aqui na verdade é fração, então é a quantidade de nêutrons sobre o total, quantidade de prótons sobre o total, de tal forma que a soma disso tudo tem que dar 1. E esse número aqui é bem pequenininho, né? Então, vocês vejam aqui, também tem elétrons e míons por causa do equilíbrio beta. Então, claro que essa fração também tem uma definição, né, que é questionável. Então, eu estou dizendo que eu tenho a densidade de elétrons dividido pela densidade de bárions. Então, é só para poder fazer o gráfico incluídas aqui, para a gente ter a noção da quantidade relativa entre elas. Mas vejam aqui que eu tenho nêutrons, prótons, e aí aparece aqui o sigma menos. Essas equações, essas linhas são todas linhas suaves, né? Mas quando a gente coloca o campo magnético, 3,1 vezes 10 a 18 Gauss, essas linhas têm esses picos aqui, né? O que é que são esses picos que aparecem aqui? Então, dá um saltinho. Esses picos se devem ao preenchimento dos níveis de Landau. Então, quando a gente tem campos magnéticos, diferentemente de quando a gente tem lá um gás de Fermi que vai preenchendo esses diferentes níveis de Fermi, a gente tem um componente extra, que são esses níveis de Landau, que eles vão até um certo ponto, dependendo do campo magnético, e depois eles baixam, depois eles sobem de novo, e depois eles baixam, conforme eu vou rodando na densidade. E é justamente também uma sutileza da conta, mas é justamente esses níveis de Landau que dão esses picos aqui e acabam com a suavidade da conta, a minha equação de estado. Bom, e agora se eu for tentar descobrir o CEP, né, onde é que fica a localização? Então aqui foi utilizado de novo dois modelos, um é conhecido como NAMBU e o outro é conhecido como PNJL, onde esse P vem de uma coisa que se chama loop de Polyakov. Então, o modelo de NAMBU, ele é responsável quando a gente olha a transição de fase que a gente pode ter. A transição de fase que a gente enxerga é uma transição de fase entre uma matéria com simetria quiral quebrada e restaurada, né? Ou o contrário, dependendo de que lado a gente está olhando. Então, é restauração e quebra da simetria quiral. Não fala de confinamento nem desconfinamento. Então, para a gente colocar esse componente do confinamento, o que se faz é incluir esse loop de Polyakov. E aí sim o modelo pode também nos dar informação sobre a transição de fase de um sistema confinado e desconfinado. Também é uma sutileza aí de um modelo complicado que a gente só consegue entender quando a gente olha para as expressões, que eu vou pular nesse momento. Então, eu usei esses dois modelos com uma parametrização específica
e depois com campo magnético desmagnetizado e com campo magnético alto, em diferentes cenários, né? Então, num deles, os potenciais químicos dos 3 quarks eram o mesmo. No outro cenário, como eu mencionei já lá na aula passada, eu desprezei os quarks S, então eu só considerei matéria SU2, quarks U e D, típico de reações, de colisões de íons pesados. No terceiro cenário, eu impus que as densidades dos quarks U, D e S eram as mesmas, e por fim, matéria em equilíbrio químico, que é o que se encontra nas estrelas. Percebam que tem mais uma sutileza agora na hora que eu coloco o campo magnético, né? Se eu estou trabalhando com quarks, os quarks têm cargas, da mesma forma que a gente viu lá no filminho do Rick, os quarks têm cargas fracionárias e de sinais diferentes. Eu posso ter carga mais 2/3, menos 1/3, né? Então é claro que elas sentem esse campo magnético externo de forma diferente, porque uma tem carga positiva e a outra tem carga negativa. Muito bem, os resultados estão aqui, né? Então, para campo primeiro sem campo magnético, percebam que para esses cenários todos, isso aqui é o mesmo resultado, tá? Só que aqui a temperatura tem função do potencial químico e aqui a temperatura tem função da densidade bariônica, e esses dois caras estão correlacionados. Então basta olhar para um desses resultados. Então vejo que quando eu tenho o loop de Polyakov, esse critical endpoint vai lá para campos magnéticos mais baixos e temperaturas mais altas. De novo aqui é o campo magnético bariônico, porque por isso tem indo até 1100. E quando a gente tem só o modelo de Nambu, a gente tem isso acontecendo em temperaturas muito mais baixas, que foi exatamente aquele gráfico que eu mostrei aqui no começo. Vou voltar lá para a gente olhar. Perdão. Opa. Aqui. Percebem que isso aqui está bem... Isso aqui eu posso multiplicar por 3, mas a gente dá para ver que a temperatura aqui, temperatura da ordem de 50... 100. Eu só consigo temperaturas bem mais altas quando eu estou com um campo magnético muito alto, né? E ali eu estou estudando justamente o caso em que B igual a 0, então é exatamente essa situação aqui, onde a temperatura é baixinha. Vou voltar lá. Tá bem. Então temos aqui, e aí quando coloca o loop de Polyakov, esse cara sobe um bocado. Tá? Então, esses diferentes cenários que foram escolhidos, eles também me dão esse critical endpoint em locais diferentes. Isso significa que se eu estivesse desenhando a curva da transição de fase, eu teria curvas, né, que deviam estar vendo daqui, vão passar por esse ponto, daqui vão passar por esse ponto, parecida com aquelas curvas que eu mostrei na aula passada. Bom, o que muda quando eu coloco o campo magnético, né? Bom, aqui ainda está sem campo magnético, e aqui é o efeito do isospin na localização desse critical endpoint. Então, o que foi feito nesse caso aqui foi ignorar a estranheza e supor que o potencial químico dos quarks U é igual ao do D, né? Isso aqui me dá essa linha azul, ok? Se eu tivesse U igual a D igual a S, eu teria esse ponto vermelho aqui. Agora, se eu for mudando a quantidade de quarks U ou quantidade de quarks D em relação ao U, tá certo? Aqui é 1.1, 1.2, eu vou aumentando a quantidade de quarks D, vocês vejam que esse critical endpoint vai mudando de local. Então, a quantidade de isospin, né, de prótons ou nêutrons que se dissociou em quarks U e D do lado do quark iônico muda a posição desse critical endpoint muito, né? Então, o que eu quero mostrar é que de fato a localização desse ponto depende muito não só do modelo que eu estou usando, mas das condições físicas que eu pretendo representar. Agora, quando eu coloco o campo magnético, eu obtenho essa coisa muito mais estranha, né? Então, essa curva faz assim, isso aqui é 1 GeV ao quadrado. Então, essa curva faz assim e depois eu dou uma volta aqui, né? E aí, onde essa volta acontece depende do cenário que eu escolho, né? Se esses caras são iguais, eu tenho esse vermelhinho. Se eu não tenho quark S, percebam que o vermelhinho e o azul são muito parecidos aqui. E se eu tiver uma quantidade de quarks D, se não tiver quarks S, se tiver uma quantidade de quarks Z maior do que aquela que eu tenho de quarks U, eu tenho um outro desvio aqui conforme o campo magnético aumenta. Mas se eu olhar aqui embaixo, aparece uma coisa ainda mais estranha, né? Tem um zoom aqui, vamos olhar só para essa curva em cor de rosinha aqui que a gente vê. O que a gente vê é que a gente tem dois pontos críticos, né? Abaixo, um que vem
a baixas temperaturas se o campo magnético for muito forte, né? Então, muito forte, aqui no caso é o azul e o vermelho, né? Pois é. Então, isso para ser estudado melhor. Ok, vou pular isso aqui. Bom, então agora eu vou voltar a discutir a transição de fase do tipo líquido e gás. Eu já falei isso aqui, né? A gente pode ter ela obtida a partir de uma espinodal, ou termodinâmica ou dinâmica. Eu vou deixar a binodal de lado e vou calcular isso para esse tipo de matéria. Então eu já sei que a equação do estado não é sensível ao campo magnético, mas será que a localização da crosta da minha estrela, se eu supuser que da crosta para o interior da estrela tem uma transição do tipo líquido e gás, será que essa densidade é sensível ao campo magnético? Né? Então, esses gráficos aqui mostram o quê? Eles mostram essa espinodal obtida para um campo magnético vermelhinho é sempre zero e azul um campo magnético mais intenso. Então, tá aqui 10 ao quadrado, mas na verdade é 10 ao quadrado vezes 10 ao cubo. Então, isso aqui é 10 a 15. Então, 10 a 15 a gente não percebe diferença nenhuma. 10 a 16, na hora que eu faço o cálculo da espinodal, eu percebo diferença. Aqui embaixo é a mesma coisa, né? Aqui é a espinodal termodinâmica e aqui é a espinodal dinâmica. Então, são dois modos de obter essa espinodal e os resultados são ligeiramente diferentes. Aqui eu tenho 10 a quarta e 10 a quinta. Então, aqui foi termodinâmica. Ah, não, perdão. Aqui é tudo espinodal termodinâmica. Todas as quatro são espinodais termodinâmicas, 10 ao quadrado, 10 ao cubo, 10 à quarta e 10 à quinta. Então, vejam que conforme eu aumento o campo magnético, Pera lá, vou voltar. Tudo espinodal termodinâmica, 10 ao quadrado, na verdade é 10 a 15, 10 a 16, 10 a 17 e 10 a 18 Gauss, né? Sempre multiplicado por esse 4,4. Então, conforme eu aumento o campo magnético, esses níveis de Landau são preenchidos de uma forma diferente e o resultado que eu tenho é essa incerteza aqui na construção da minha espinodal. Se eu olhar agora para o ponto de cruzamento, e aqui eu fiz, né, aqui nesse gráfico que eu tenho a espinodal termodinâmica primeiro e a dinâmica depois, né? Então aqui tem 10 ao quadrado nesses dois, então isso aqui é 10 a 15 Gauss, e aqui tem 10 a quarta, portanto é 10 a 17 Gauss. Então vocês vejam que 10 a 15 é aquela situação idêntica a não ter campo magnético, isso cruza uma vez. Que cruzamento é esse? É aquele que eu mostrei lá atrás, que a gente tem a espinodal e na hora que a gente faz a equação de estado com equilíbrio químico, cruzar essa espinodal, é nesse ponto de cruzamento que a gente identifica a densidade de transição entre a crosta, né, e o caroço. Então, nesse caso aqui eu tenho um ponto. Mas conforme eu aumento o campo magnético, como essa coisa faz assim, eu posso ter mais de um ponto. Certo? Então, isso aqui foi obtido para um modelo do tipo esquilo. E aí, como é que eu determino, então, a espessura da minha crosta a partir desses dados, né? Então, isso é uma coisa interessante. Tem uma receita aqui nesse paper, né, que o Hensel deu, que ele diz o seguinte: a gente pode primeiro integrar a equação de estado, usando a TOV, até o ponto da transição, e para ali. E isso nos dá a massa e o raio daquela parte interna. E aí, ele mostrou que a massa da crosta pode ser escrita, eu tendo essa informação, ela pode ser escrita em termos do raio do caroço, da estrela, a massa do caroço, e essa pressão esse CC é o ponto da transição, né? E a pressão desse ponto de transição. E eu sabendo isso, eu posso determinar também o raio total da estrela de nêutrons, que é o raio do caroço, corrigido por esse alfa, onde esse alfa é o potencial químico da transição, dividido por μ0, enfim. Ela é uma receita, tem uma dedução para essa expressão. E eu sabendo, então, o raio da estrela de nêutrons e o raio do caroço, que eu integrei usando a TOF, eu sei dizer qual é a espessura da crosta. Se a gente fizer essa conta, eu agora tenho que levar em conta duas possibilidades de transição quando eu tenho campo magnético, né? Então, quando o campo magnético é zero, eu tenho aqui o que eu chamei de crosta 1 e crosta 2, é tudo igual, né? Eu só tenho um cruzamento, portanto, a variação na crosta, ou a incerteza que eu tenho na crosta, se eu considerar isso, a diferença entre os dois valores que eu obtenho, é zero, só tenho um valor. 10 a 15 Gauss continua sendo zero. 10 a 16 Gauss, eu já obtenho
dois pontos que cruzam, né? Então, se eu obtenho dois pontos, eu tenho um valor aqui que eu obtenho para minha crosta no primeiro cruzamento e um outro valor no outro cruzamento, de tal forma que essa minha incerteza na crosta começa a existir. E se eu for até 10, isso aí vai aumentando, isso aqui aumenta e depois torna a diminuir, né, com o campo magnético. Parecido com aquele comportamento que eu mostrei lá atrás da transição de fase, né, que o campo magnético faz, ela vai para um lado, depois ela vai para o outro. Aqui parece que é uma coisa que vai nessa direção. Bom, de acordo com esse paper aqui de 2014, o tamanho esperado da crosta, incluindo a pasta e a crosta externa, é da ordem de 2,4 km. Mas o que eu obtenho aqui, ó, tanto aqui quanto aqui, é uma coisa da ordem de 1 km. Significa que quando eu uso a TOV para fazer essa integral, eu tenho uma crosta que aparentemente é muito pequena. Então, o que se fez foi procurar utilizar um outro programa que é conhecido como Lorene, que é um programa aí disponível na internet, que resolve as equações de Einstein-Maxwell de forma autoconsistente com a equação de estado para um campo magnético definido. Então, isso foi refeito, né, com os campos magnéticos que eu citei, que estão aqui, que são os mesmos campos magnéticos, e o valor da crosta também são 2, porque esse cruzamento acontece 2 vezes, e o que a gente obtém agora é uma crosta da ordem de 3,2 a 3,7 quilômetros, né, nos dois casos, com uma incerteza que tem o mesmo comportamento, ela vai aumentando e depois ela diminui. Bom, então no caso da TOV era muito pequena, nesse caso aqui parece que é muito grande, né, então a gente continua tendo incerteza no nosso resultado, mas o que a gente vê claramente é que conforme a gente coloca um campo magnético externo, apesar da equação de estado ser insensível a esse campo magnético, essa transição de fase não é. Então estão aí, né, as incertezas que são colocadas, né? E será que os magnetários podem ser parte de um sistema binário para a gente poder calcular aquela polarizabilidade de maré? Então é uma outra coisa que não se sabe, né? Mas o cálculo teórico sempre pode ser feito para a gente ver que influências esses campos magnéticos teriam na hora que fosse feito esse cálculo. Bom, o resto aí eu já falei. E o que faltou dizer é o seguinte: será que as flutuações que eu mostrei lá na primeira aula podem ajudar na descrição dessa parte interna da crosta dos magnetários? Isso é, será que eu consigo calcular a flutuação no campo magnético para ter diferentes geometrias? Então também é um cálculo que nunca foi feito. Fica aí para a gente pensar a respeito. Por hoje é isso.